Primeiro, quando uma pessoa, pastor, está na condição de mofo e o seu prazo de validade vencido, olhe para mim, querido. Quando ele perde ter de buscar Deus. A prova que seu prazo de validade está vencido é quando você perde a alegria de estar na presença de Deus. Tem um monte de gente mofo nessa igreja. A prova disso é que eles não estão aqui. Às vezes o cansaço, às vezes a indisposição, às vezes porque eu falo demais, às vezes porque canta demais, às vezes porque o teto está mofo, às vezes porque o ar é quente. Gente que mofou, porque perdeu a comunhão no altar de intimidade com Deus. Pessoas que não têm mais prazer de buscar o Senhor. Pessoas que não têm mais prazer de estar na intimidade. Estar na igreja não é sinônimo de intimidade, mas o fato de não estar na igreja é o fato de que o negócio já não está bom. Exceto, perdão, algumas pessoas que estão doentes, e a gente entende isso, a seriedade desses fatos. Perdeu a intimidade. Perdeu o prazer de estar na presença de Deus. Amados, e aí passa semanas sem ter um momento com Deus. Sabe o que é isso? Mofou. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: e aí, está mofo ou está com prazo de validade em dia? Como é que é, querido? Está mofo ou está com prazo de validade em dia? Olha para mim. A Bíblia conta da história de um homem por nome Adão. Você conhece a história? E a Bíblia diz que Adão estava lá um dia bem tranquilo, e daqui a pouco vem Eva com uma fruta na mão e disse: olha, Adão, a serpente disse para mim que se nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ser como Deus. Se Adão tivesse com o altar de intimidade em dia e prezasse pelo altar de intimidade mais do que as outras coisas, ele não teria pecado. Sim ou não? Sim ou não, querido? Olha, está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus falou que não era para comer, mas a serpente falou que nós vamos ficar crendo em Deus. Se ele tivesse com o altar de comunhão em dia, se ele tivesse com o altar de comunhão em dia, olha para mim, querido, se ele tivesse com o altar de comunhão em dia, ele não teria perdido a bênção do Senhor. Me desculpe a expressão, mas Adão falhou. Jó não falhou, Noé não falhou, Jesus não falhou, Paulo não falhou, Adão falhou. Quando você perde o altar de comunhão, as coisas ficam complicadas, querido, porque a gente para de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a nossa voz. A gente quer estar na onda, a gente quer fazer aquilo que dá ibope, a gente quer fazer coisas de homem. Para de agradar a Deus e começa a agradar a homens. A gente começa a buscar coisas humanas, seculares. Eu estava conversando com meu filho hoje, lá, a hora que a gente estava no momento no carro, e a gente estava falando sobre conversa profética, e ele estava falando algumas coisas, eu estava dizendo: meu filho, eu não concordo com você nisto. E essa conversa sua, que você está falando, é conversa de gente natural. Eu quero falar com você como gente
sobrenatural, essa conversa é conversa do céu. Não dá para essas duas conversas caminharem juntas. Ou você abre mão dessa conversa humana e nós então entendemos a conversa celestial, ou essas duas coisas não caminham. Você não pode caminhar uma vida carnal querendo viver as coisas espirituais, porque é uma luta entre a carne e o espírito. Primeira coisa, é quando a data de validade está vencida, porque eu perdi o altar de intimidade com Deus, eu não busco mais Deus. Segunda coisa, é quando alguém vem falar de Deus para mim, eu já sei de tudo. Você já viu aquelas pessoas que, irmão, eu queria falar um negócio com você. Ou se não, chega na igreja, eu abro a Bíblia no capítulo 6, o irmão já fala, já sei que o pastor vai falar. As pessoas se enfadaram de Deus, se enfadaram das coisas de Deus e não estão prontos para ouvir a voz de Deus. E outra coisa, Deus não vai revelar tudo para uma pessoa só. Aquilo que Deus vai revelar a nós nesses dias, vai revelar em partes. Fecha a sua mão assim. Aquilo que Deus revelou a você, vem cá o Noé aqui e o Jó. Aquilo que Deus revelou a você, vem cá Noé e Jó, aqui. Aquilo que Deus revelou a mim, está faltando um pedaço. E o pedaço que está faltando, está aqui na mão do meu irmão Rodrigo. Abre aí, Rodrigo. Mas os nossos dois pedaços, está faltando um outro pedaço. Vem lá, China. Está aqui na mão do China. Abre aí, China. O que Deus vai fazer no seu corpo, Ele não entregou a uma só pessoa, Ele entregou ao corpo. Ele mandou ele fazer uma coisa, Ele mandou ele fazer outra, Ele mandou eu fazer outra coisa, e nós juntos vamos fazer a vontade de Deus. Fecha a sua mão. Encosta na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Parte está na sua mão, abre a sua mão, e parte está na mão do seu irmão. Deus vai usar eu para falar com ele, mas vai usar ele para falar comigo. Ok? Obrigado. Vem cá, Isabel, por favor. Vem cá, Maria. Ok, olha aqui para mim as duas. Olha aqui para mim as duas. Veio o anjo e disse, olha, Isabel, o anjo disse, Isabel está grávida. Olha para mim. Isabel está grávida e aquilo que ela tem lá é fruto do meu espírito. Disse para quem? Para Maria. E foi lá na Maria, na Isabel, e disse Isabel, Maria está grávida. Ah não, o que está no ventre dela é que é do Espírito, mas o que está nela é da vontade de Deus. Você percebe que Deus falou uma coisa para outra e outra coisa para outra? Não, está meio confuso isso. Olha para mim. Ele falou de Isabel para Maria. E ele falou de Maria para Isabel. Quando elas se encontraram, o que elas fizeram? O anjo me apareceu e disse que você está grávida daquele que é o precursor do Espírito. Olha aqui para mim. Deus vai usar Maria para falar com a Isabel e a Isabel para falar com a Maria. Quando nós endurecemos o coração e não queremos mais ouvir a voz de Deus, seja por quem seja, ou por quem for, ou a gente agora vai começar a selecionar. Não, eu só aceito se for anjo e da asa branca, da asa preta não serve. Tem anjo da asa preta? Também não sei. Olha, o anjo tem que ser serafim, porque querubim não é boa autoridade. Esse dia eu estava numa reunião e o irmão chegou, epa, chegou o anjo Miguel aqui. Falei, cadê? Aleluia! Que seja, as pessoas estão selecionando os anjos agora para falar.